Olá, e hoje no canal Dupla do Barulho eu vou estar trazendo para vocês um assunto que eu sei que muita gente deve estar cansada de ouvir, mas que eu preciso falar, entendeu? É um problema que não está sendo levado a sério ainda pelas pessoas, e mesmo com toda a repercussão que ganhou, a gente acompanha até as notícias sobre depressão, mas mesmo com todos esses dados, tem gente que não está conseguindo entender. Eu senti a necessidade de falar sobre isso, até porque eu também acompanhei agora um caso aqui dentro do meu vínculo, né? Tem umas 3 semanas que o Whindersson Nunes, ele foi diagnosticado com depressão. Eu fui atrás do assunto pra ver como é que estava o quadro dele, quando eu me deparei com alguns comentários. E cara, sinceramente, que é aquilo, mano? Eu perdi a fé na humanidade nesse momento. Porque olha só. Eu já sei como é que se cura depressão. Só arrumar um emprego. Menosprezando o trabalho que o cara tem feito até agora. Sim, o que ele faz é um trabalho, tá? O pior é a sequência que vem agora. Um monte de gente tentando explicar pra criatura que depressão é um problema sério, que precisa de tratamento. Mas a pessoa parece que não caiu a fichinha, continuou batendo a tecla no mesmo argumento. E junto dela veio mais um bando de desinformado falando o seguinte: na época deles não tinha depressão, que hoje em dia tudo agora é motivo de depressão. Como que pode ser que ele tá com depressão se ele tá sorrindo o tempo todo? Primeiro, não é que não tinha depressão. Na época, como que a gente acompanhava, né, as notícias? Os jornais, televisão, rádio, enfim. E aí o que aconteceu? Internet, computador, a tecnologia deu um boom tão grande, sabe? Um salto gigantesco. Hoje em dia o acesso à informação foi muito mais rápido. A gente tá conseguindo acompanhar de perto casos assim. A pesquisa também para acompanhar como é que é, quais os sintomas da doença também ficou muito mais fácil. Agora do argumento depressão é frescura. Você chega para uma pessoa e fala que depressão é frescura, esse é o pior de todos os argumentos. Você fica inferiorizando a pessoa, né? Ainda mais quando começa a querer comparar sofrimento. Você passa por isso, mas olha aquele fulano que perdeu a perna. Isso aí derruba alguém de uma tal maneira que vocês não têm noção. É ridículo você ficar comparando o sofrimento dos outros. Cada problema é um problema. Não há motivo para comparar. A perda de uma perna não é a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa que tá com problema de drogas. São coisas, contextos diferentes, problemas diferentes. Eu vi algumas coisas que tipo, como é que o Whindersson tem depressão se ele tá sorrindo o tempo todo? A sociedade, ela implantou uma espécie de tabu. Para uma pessoa ser depressiva, ela necessariamente precisa estar triste. Eu estou triste, logo eu estou deprimido. Mas não é assim, gente. A pessoa que tá do teu lado, que tá rindo, que tá conversando com você, essa pessoa pode ser a pessoa depressiva. O ser humano, ele nunca vai ser igual ao outro em lugar nenhum. Então cada um tem o seu modo de lidar com o problema. Cada um tem o seu jeito de demonstrar o que está sentindo ou não. Não é todo mundo que sente a vontade para demonstrar os seus reais sentimentos. Então a pessoa prefere passar o pano quente, fingir que tá tudo bem, mas só ela que tá passando pelo que tá passando, só ela pode dizer o que é que ela realmente sente. Então não cabe a nenhum de nós ficar apontando o dedinho e ficar julgando a pessoa. Eu afastei agora o microfone, então se ficar meio zoado é porque eu tô gravando com o celular. Então eu vou citar alguns motivos. Por que isso acontece? Primeiro, por falta de conhecimento. A pessoa não foi orientada, não foi instruída corretamente. Segundo, que é o que mais ocorre, falta total de empatia. Tem pessoas que não sabem, assim, não tem um ínfimo, mas nem que seja isso aqui, de solidariedade, e já toma a verdade delas como verdade absoluta e automaticamente implanta na outra pessoa, né? A gente não conhece a pessoa, a gente não sabe como é a vida da pessoa. Como é que a gente pode sair por aí falando que é frescura? Às vezes a pessoa deve estar com um problema tão grande, sabe? De lidar, que não está conseguindo, perdeu completamente o controle. E aí ela começa a se sentir confusa, perdida. E vem um ser iluminado na vida dela, chega nela e fala que é frescura. Só pra ela se sentir pior ainda, né? E sabe o que é mais triste ainda? Não precisa ser um estranho pra dizer isso. Isso acontece dentro de casa também.
dentro de casa. Ah, eu vi um fulano lá que tá estudando para ser médico porque o pai dele é médico e porque o bisavô é médico também. Só que essa pessoa ela não se sente bem estudando medicina porque não é o que ela quer. Isso foi imposto a ele porque ele foi obrigado a seguir a tradição. Aí, como não há um diálogo nessa família, não tem como conversar porque o pai não entende que é a opinião do filho, que o filho ele possui as suas próprias opiniões, os seus próprios talentos para fazer as coisas. Se o filho falar que não, o pai vai falar um monte de coisa, vai querer rebaixar o filho, aí começa a brigar, começa a discutir, aí o filho não sabe o que fazer. Ele acaba se perguntando, se eu não sirvo pra medicina, por que eu tô aqui? E não é a minha área, mas ninguém me escuta, ninguém me entende. A quem que eu vou recorrer? O que eu vou fazer da minha vida? Pra que eu sirvo? Não sirvo pra nada. E aí começa a vir um monte de energia negativa em volta dele, um monte de pensamento obscuro, e aí acaba desencadeando os primeiros sintomas da depressão. Começa a perder a fé, começa a perder a autoconfiança, não consegue ver nada de bom na vida dele. É aí que mora o perigo, porque se esses sintomas não forem muito bem cuidados, isso pode acarretar na última etapa da depressão, que é o suicídio. E não é só em carreira que isso acontece. A pessoa quer seguir uma outra religião, mas não pode porque é obrigada a seguir o que a família é. Ou então o pai não aceita que o filho gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Se não pode ter o apoio das principais pessoas que amam ele fica mal. Ele fica sem ter pra onde ir. Olha, mano, eu não sei de onde que tiraram isso aqui também, que dizer que depressão é falta de Deus. Ai, gente, vamos lá, ó. A gente teve o caso do padre Marcelo Rossi. Presta atenção nessas palavras. Padre Marcelo Rossi, um religioso, ele foi vítima de uma depressão. Como que vem alguém, um iluminado desses, falar que depressão é falta de Deus? Gente, acorda pra vida, minha gente. Não tem nada a ver com isso. Se até um religioso foi vítima de uma depressão, vocês acham mesmo que nós estamos livres? Mas o que, gente? É claro que não. Claro que não. Então, eu gostaria de falar que, primeira coisa, vamos ter um pouquinho mais de empatia pro próximo, né? Vamos se colocar mais no lugar do próximo, pra não ficar saindo falando besteira. Se tiver alguma coisa que vocês estão em dúvida, que vocês não têm certeza, vai atrás, entendeu? Pega livro também, que é bom. Enfim, gente, isso era tudo que eu tinha pra dizer. Esse vídeo tá ficando grande demais e eu não quero me estender. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.